Olá! Nesse vídeo, rapidamente, eu quero falar um pouco sobre a lição da Escola Dominical, e especificamente a lição de número 4, que fala sobre a estrutura da Bíblia. E nesse rápido vídeo, eu queria destacar 3 coisas, que é exatamente canonização, que vai ser abordado na lição, a questão da tradição, que organiza de acordo com seu contexto histórico, contexto eclesiástico, esses livros da Bíblia, que são canônicos, e também a questão do gênero literário, que é exatamente o problema gerado por essa tradição. Então, como a gente viu, canonização, como a gente sabe, canonização é o processo histórico que Deus conduz através da sua providência. Deus, ele conduz toda a história, ele controla toda a história. Deus conduz a história através do processo de canonização, ele seleciona, através das próprias escolhas da comunidade judaica, da comunidade cristã, 66 livros para compor a Bíblia. E esses 66 livros, eles são organizados de acordo com uma tradição que pode ser judaica, pode ser cristã, que pode ser copta, católica, que pode ser ortodoxa, etc., de acordo com várias tradições que organizam esses livros. Porém, esses 66 livros, eles possuem a inspiração plenária e a inspiração verbal. Eles são divinamente inspirados, independente qual seja a ordem que a tradição o organize. Então é bom a gente ter isso em mente. Canonicidade, que corresponde aos 66 livros da Bíblia que são inspirados por Deus, e entra a questão também da tradição que organiza esses livros. Então a gente tem que ter isso em mente. Canônicos e organização, como a gente organiza. Então, a gente parte para o terceiro ponto, que é sobre os gêneros literários. Aí sim, a gente pode abrir um debate muito sério sobre como nós organizamos na tradição cristã, porque a tradição judaica é mais prática, os nossos livros de acordo com a nossa tradição cristã. Por quê? Como eu falei, nós dividimos os livros na nossa tradição cristã em Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Mas essa classificação em si, ela tem algumas falhas. Primeiro, um exemplo clássico, o livro de Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias, ele é classificado, de acordo com a nossa divisão cristã, como um livro profético. Mas ele não é um livro profético. Quando você abre o livro de Lamentações de Jeremias, você percebe que ele é um livro poético. Ele é formado por estruturas de paralelismo, ele contém acrósticos. Então, tudo isso é características de um gênero literário, de um livro poético, de gênero literário e livro poético. Então, o livro de Jeremias, ele não pode ser classificado como um livro profético. Por quê? Porque ele é um livro poético. Da mesma forma que o livro de Jó não é classificado como um livro histórico, porque ele tem a estrutura de paralelismo, e isso coloca ele como um livro poético, de acordo com a nossa própria classificação. Outra coisa que a gente pode debater também, o livro de Gênesis, ele é considerado como Pentateuco, como um livro da lei, mas de fato ele é um livro histórico. Se você pega o livro de Gênesis, obviamente, ele é estruturado como um livro histórico. Mas aí a gente pode até relevar o livro de Gênesis, metade do livro de Êxodo capítulo 1 até o capítulo 19, ele é todo histórico. A partir do capítulo 20 é que ele toma formato de lei. Aí vem as leis mosaicas, aquilo que Deus revelou a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Então, o livro de Gênesis, ele é um livro histórico, metade do livro de Êxodo é um livro também histórico, é histórico. Então, essa questão de gênero literário, a gente tem que ter muito cuidado. Como eu falei para vocês, relacionado a Gênesis e a Êxodo, a gente pode tolerar, a gente pode relevar. Por quê? Porque aí entra a questão da tradição. O livro de Gênesis e metade do livro de Êxodo, eles são todos um apêndice para a lei. Eles mostram como Deus se revelou, como Deus criou o homem, como o homem pecou, e tudo isso evidencia a necessidade da lei. Então Deus faz uma aliança com Abraão até culminar com a lei. Então é um apêndice histórico à lei. Por isso que o livro de Gênesis e metade do livro de Êxodo, ele é considerado como um livro da lei. Faz parte do Pentateuco. Por quê? Porque eles são apêndices à lei, um apêndice histórico para se chegar à lei. Então a gente releva, é a tradição, mas a tradição cristã, ela falha nesse sentido. Por quê? Faz essa divisão quádrupla. O judeu, como eu falei, é mais simples, que tudo é escrito.
o poético e os históricos são tudo escritos, não tem problema, mas quando a gente faz a divisão quádrupla, Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, a gente corre o risco, a gente erra, como eu falei para vocês, a gente erra porque a gente classifica o livro de Lamentações, que seria um livro poético, como sendo profético, e de fato ele não é. Outros problemas também entre a questão dos profetas. A gente sabe que o livro de Isaías tem muitas, não só o livro de Isaías, como o livro de Ezequias, tem muitas interrupções históricas. Há momentos que encerra a profecia, não se profetiza mais, entra em detalhes históricos, começa narrativas históricas. Mas isso, como a gente falou, é tradição. Então nós temos o que é canônico, que é inspirado por Deus plena e verbalmente, aqueles 66 livros que Deus se revela através dele. Nós temos também a questão da estrutura da nossa tradição, como a tradição estrutura os livros. Temos a tradição judaica, a tradição cristã, a tradição ortodoxa, a tradição copta, que organiza de acordo com a sua própria tradição os livros da Bíblia. Lembrando que não existe a tal chamada ordem canônica, como no livro, como na lição dos juvenis é abordado, que eles tentam explicar a ordem dos livros como sendo uma ordem canônica. Não existe a ordem canônica. O que é canônico são aqueles 66 livros que possuem inspiração plenária. Todos os livros são igualmente inspirados. Se mudar a ordem, não vai influenciar em nada a inspiração desses livros. Então, a ordem não é canônica. O que é canônica são os 66 livros. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí. E podemos até levantar um debate na nossa aula, como professores de EBD, acerca exatamente disso. Para livros que são classificados na nossa tradição cristã como uma forma, mas de fato eles assumem outras formas. Como eu falei para vocês, o livro de Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias é um livro poético. Da mesma forma que Jó não é um livro histórico. O livro de Lamentações e o livro de Jó tem praticamente a mesma estrutura de paralelismo. E o livro de Lamentações ainda vai mais, porque ele é formado a partir de acrósticos. Tem muitos acrósticos ali, igual ao Salmo número 119. Então, o livro de Lamentações ele não pode ser classificado como um livro profético, mas sim como um livro poético. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí, e é exatamente isso que eu queria falar nesse rápido vídeo, nesse pequeno vídeo. Professor, boa aula lá, e Deus abençoe.